Olá, meu nome é Carlos Samuel e hoje eu e meu grupo vamos apresentar sobre os micro-organismos na indústria de alimentos. O grupo é composto por Carlos Samuel, Yuli, Marcos e José Nilton. Mas antes de iniciar, o que são micro-organismos? Os micro-organismos são seres que só podem ser vistos através de um microscópio. Hoje vamos ver os pontos positivos desses seres vivos na indústria de alimentos. E hoje nós vamos ver os pontos positivos desses seres vivos na indústria de alimentos. Nos pontos positivos temos as características sensoriais, maior resistência ao desenvolvimento de patógenos, como exemplo temos as leveduras presentes no processo de fermentação de pães, cervejas e entre outros alimentos. Podemos perceber que o micro-organismo, sendo utilizado da maneira correta, pode nos trazer vantagens também, podendo nos garantir de inocuidade e vida útil, como também podem causar doenças transmitidas por alimentos. No vinho, por exemplo, utilizamos esses seres minúsculos para a transformação do mosto em vinho. Nesse pão, utilizamos o fermento de padeiro. Nele, o micro-organismo alimenta-se da massa, libertando o dióxido de carbono. Agora, para complementar tudo o que falamos, fique com o vídeo do canal Vídeos Educativos. De onde vem a maciez do pão? Os buracos do queijo suíço. O que torna o vinagre tão azedo? Esses alimentos podem ter sabores totalmente diferentes, mas todos esses fenômenos vêm de organismos minúsculos que devoram açúcar e arrotam alguns subprodutos culinários. Vamos começar pelo fermento. O fermento são fungos unicelulares usados na fabricação de pão, cerveja e vinho, entre outros produtos. O fermento quebra carboidratos, como o açúcar, para obter a energia e as moléculas de que precisam para funcionar. Eles fazem isso de duas formas, a forma dependente de oxigênio, aeróbica, e a forma independente de oxigênio, anaeróbica, também chamada de fermentação. O fermento pode utilizar ambas as formas, mas ele normalmente prefere começar com o processo anaeróbico de fermentação. Nesse processo é produzido álcool, além de gás carbônico. Não, o pão não é alcoólico. Pequenas quantidades secretadas de álcool evaporam enquanto o pão assa. Na forma aeróbica ou dependente de oxigênio, o fermento consome parte do açúcar e produz gás carbônico e água. Em ambos os processos, o gás carbônico se acumula e cria bolhas minúsculas. Essas bolhas ficam presas pelo glúten e criam uma estrutura em forma de esponja que proporciona ao pão sua textura macia. O vinho também depende do fermento, mas uma vinícola mantém os níveis de oxigênio baixos para que o fermento consuma açúcar utilizando a fermentação, a forma anaeróbica. O processo geralmente começa com fermento natural, já nas uvas. Porém, para resultados consistentes, a maioria dos fabricantes adiciona tipos de fermento cuidadosamente elaborados, capazes de tolerar altos níveis alcoólicos. O fermento consome o açúcar no suco de uva, e conforme o nível de açúcar diminui, o nível de álcool aumenta. Diferentes tipos de uvas começam com quantidades diferentes de açúcar e também pode-se adicionar açúcar. O que acontece com o gás carbônico? Ele é expelido através de um respiradouro. Em bebidas alcoólicas carbonatadas, como champanhe e cerveja, recipientes selados são usados na fermentação para manter o gás carbônico na garrafa. O vinho também nos traz o segundo tipo de micro-organismo produtor de alimentos, as bactérias. Um tipo especial de bactérias transforma um composto azedo do suco de uva em outros mais palatáveis, responsáveis por alguns dos aromas dos vinhos tintos e chardonnays. Outro tipo de bactéria, chamada acetobactéria, não é tão desejável no vinho, mas também tem um papel. Se houver oxigênio no ambiente, essas bactérias convertem o etanol do vinho em ácido acético. Se deixarmos esse processo continuar, vamos acabar obtendo vinagre. As bactérias são fundamentais para o queijo também. Para fabricar queijo, o leite é inoculado com bactérias. Elas devoram a lactose, que é um tipo de açúcar, e produzem ácido lático, junto com muitas outras substâncias. Conforme o leite fica cada vez mais ácido, suas proteínas começam a se aglomerar e a coalhar. É por isso que o leite azedo fica grosso. Fabricantes de queijo normalmente adicionam uma enzima chamada renina, naturalmente encontrada dentro de vacas, cabras e alguns outros mamíferos, para ajudar no processo. Por fim, esses aglomerados se tornam maiores e são pressionados para que a água seja expelida deles, criando um queijo firme.
Diferentes tipos de bactérias fazem diferentes tipos de queijo. Por exemplo, uma espécie de bactéria que emite dióxido de carbono é o que dá ao queijo suíço seus buracos característicos. Alguns queijos, brie e camembert, também usam outro tipo de micro-organismo, o mofo. Então, sua cozinha funciona meio que como um laboratório de biotecnologia, manipulado por micro-organismos que cultivam os alimentos que você usa. Iogurte, molho de soja, creme de leite, chucrute, kefir, kimchi, kombucha, cheddar, chalá, pão árabe e naan. Mas talvez não todos no mesmo jantar.